E essa noite eu quero ministrar uma palavra a você, algo que Deus colocou no meu coração. E já tem alguns dias que Deus tem falado sobre isso no meu coração. E eu também entendo que algumas vezes Deus faz alguma coisa para fortalecer a palavra que Ele tem colocado no meu coração. Ele fala. Então, a minha forma de formatar aquilo que Deus tem para falar comigo, falar com a igreja, ela é muito prática. Às vezes eu fico até preocupado com isso. Eu falei assim, Deus, menos, porque senão a gente, acaba passando por algumas situações, mas entendendo que aquilo que nós passamos tem muito a ver naquilo que Deus quer falar com a igreja. E esses dias Deus tem ministrado uma palavra no meu coração que está em Mateus capítulo 11. Eu queria que, se você pudesse abrir a sua Bíblia comigo, nós vamos ler isso. Mateus capítulo 11 é uma palavra que pode ser usada de duas formas. Assim, se a gente pode falar de uma forma clara, a gente pode usar, e é uma palavra muito evangelística. É uma palavra que Deus, com certeza, se você está aqui e não faz parte do corpo de Cristo, está aqui por causa que você recebeu uma visita, está visitando um amigo, recebeu um convite de um amigo. Se você está nos ouvindo na internet, porque você estava passando lá pelos canais do YouTube, e você parou aqui nessa palavra, é uma palavra que com certeza vai falar ao seu coração, porque é uma promessa, é algo que Deus tem para a nossa vida, é um convite de Jesus para nós, mas também é uma palavra para a igreja, porque é uma palavra para a igreja, porque muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e temos dificuldades de renovar alguns sentimentos do nosso coração, e essa palavra fala muito dos dois lados. E eu quero ler aqui, e ela começa dizendo no versículo 27, meu Pai me confiou todas as coisas, ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho escolhe revelá-lo. Aí ele começa a dizer assim, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Eu oro em nome de Jesus para que a palavra de Deus venha ao nosso coração, ao nosso entendimento, para que a gente possa sair essa noite certos daquilo que Deus vai fazer e tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Eu quero falar aqui, eu quero dar um tema a essa mensagem, até mesmo porque o pessoal da comunicação gosta de tema, e ele fala assim depois, qual é o tema dessa mensagem, pastor? Então vou dar um tema de comunicação, o convite de Jesus, um evangelho de descanso. Quantos estão precisando descansar aqui? Eu preciso, meu irmão. Amém ou não? A gente precisa de descanso. De uma forma humana, principalmente, a gente vai falar sobre uma forma espiritual, mas de uma forma humana, é claro que a gente precisa de descanso. Cheguei em casa hoje, aí a gente precisa fazer alguns tratos, porque a gente tem uma pequitinha. Aí a gente chegou em casa, graças a Deus, quando a gente botou ela dentro do carro, ela dormiu dentro do carro. Os pais que criança pequena entendem como é bom isso. Que aí você sai do carro assim, Pega ela devagarzinho, como que diz assim, eu vou botar no berço, sem nenhum barulho, para que ela possa continuar dormindo. Aí, graças a Deus, ela continuou dormindo. Aí a gente falou assim, olha, vamos almoçar. Aí, Érica, faz o seguinte, almoça, vai descansar. Se ela acordar,
eu vou dar comida para ela, né, porque ela vai provavelmente acorda com fome, ainda mais que veio daqui da igreja, vai acordar com fome, aí a gente se vira, mas vai descansar, porque a Érica também não é uma vida pancada de tempo, de trabalho, de casa, tudo mais. Eu dou glórias a Deus pela vida da minha esposa, que a minha esposa é assim um exemplo de Deus na nossa casa, de trabalho, de empenho, e cada vez mais se empenha, não deixando nada a desejar. Glória a Deus, te amo, tá, meu irmão? Tu é fera demais, amém? Ganhei o dia, né? Já resolvi por hoje aqui, né? Pá. Mas a Érica é uma bênção. Aí ela dormiu, aí daqui a pouco a Alice acorda. Aí eu fico com a Alice, dou comigo com a Alice, brinco com a Alice um pouquinho. Aí vem pra cá, na mão, papai, vamos ali. Aí papai, vem cá, e papai tem que ir pra lá. Aí brinca com a boneca, vai pra lá, não sei o que. Agora também está na fase da dancinha. Aí vai lá, graças a Deus, você não está lá vendo o pastor pagando mico, dançando, entendeu? Aí tá lá eu dançando, dança papai. É uma maravilha, aí tudo bem. Aí daqui a algum tempo, aí eu chego para ela e falo assim, Érica, vamos agora dar uma revezada? Vai lá e deixa eu descansar um pouco. Aí ela acordou, aí ficou um pouco com a Alicia e eu descansei um pouco. Por quê? Porque a vida corrida é uma vida complicada, está todo mundo cansado. Se você, meu irmão, não está cansado nesse mundo, é porque você não está fazendo nada para ninguém. Está complicado para você. Se você não está cansado, eu vou começar a orar, porque você está meio desejando. Quando você não está, pastor, não estou cansado não, estou bem para caramba. É porque alguém que está do teu lado está fazendo a tua parte. É verdade ou não é? Se você está descansado, é porque alguém está fazendo a parte dele e a sua. Ainda mais nesse mundo, está tudo muito rápido. Depois da internet, então, você não tem mais sossego. O seu trabalho te acha em todos os lugares, é verdade ou não é? O teu trabalho te acha em todos os lugares. É zap para cá, é não sei para cá, e faz isso, faz aquilo, você não para. Mas a gente não deixa de agradecer a Deus por isso, amém? Porque Ele nos dá força. Mas Ele faz um convite para nós, é um convite de descanso. Nessa palavra, Ele fala algo importante, que é, Ele quer se revelar. Ele fala assim, olha, o Pai se revela ao Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e o Pai senão o Filho, e a quem Ele se permitir se revelar. E quando Ele fala que Ele quer se revelar a nós, como filhos, como alguém que quer falar uma verdade, Ele podia falar tantas coisas. Ele podia passar e dizer, depois dessa palavra, eu vou revelar a você a verdade, e revelar para você tantos mistérios ocultos, tantas formas que você tem para expulsar demônio, para conquistar posições espirituais, para que você seja alguém relevante onde você está. Mas Ele, primeira coisa que Ele fala, quando Ele fala, eu vou me revelar, porque o Pai, Ele permite alguém revelar-se através do Filho. Aí Ele diz assim, então, sabe o que eu vou falar para vocês? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A nossa vida é uma vida de muito estresse. Mas eu quero, antes de trazer algumas colocações a respeito disso, eu quero fazer uma introdução, que também é dentro disso, para que você possa entender a diferença das responsabilidades e do legalismo, que a gente vai falar sobre isso. Porque o que nos cansa muitas das vezes não é o Evangelho, porque o Evangelho não cansa ninguém. Vira para o teu irmão e fala assim, meu irmão, o Evangelho não cansa ninguém. Aí a gente precisa algumas vezes nos posicionar em relação a isso. Por quê? Porque o ser humano, nós somos assim.
nós algumas vezes colocamos tanto peso nas coisas, tanto peso, que algumas coisas nos faz mal. E eu já vi, eu tenho 48 anos, e boa parte desse tempo é na casa do Pai, conhecendo por dentro a casa do Pai. Eu sou crente desde o ventre de minha mãe. Mas óbvio, fui criança, fui adolescente. Mas depois de um certo ponto da minha adolescência, eu comecei a me envolver cada vez mais com a igreja. Então eu já vi tanta coisa na igreja. E uma das coisas que eu mais vejo da igreja é que muitas pessoas se sentem pressionadas dentro da igreja, cansadas dentro da igreja. E muitas das vezes coloca todo esse cansaço e essa pressão na igreja. Algumas vezes a pessoa fala assim: caramba, eu preciso descansar. E a primeira coisa que ela fala assim: ó, eu não vou na igreja. Apesar que ela só vem uma vez por semana na igreja. O descanso é: eu não vou na igreja. Eu não vou fazer algo para a igreja. Não vou no grupo familiar. Não vou em algum lugar que envolve a igreja. Apesar que o tempo que nós temos na igreja é o menor tempo. Eu passo muito mais tempo fazendo coisas para mim, a respeito da minha profissão, a respeito da minha família, do que a respeito da igreja. É verdade ou não é verdade com você também isso? Mas o mundo começa a colocar para nós a visão de que nós estamos cansados por causa da igreja. E sabe por que isso, meu irmão? Porque nós temos na nossa vida um certo movimento legalista dentro de nós. A igreja passou a ser algo tão cheio de regras, que as regras parecem que nos cansam. É um pode, não pode, pode fazer, não pode fazer, pode ver, não pode ver, faz isso, não faz aquilo, pensa isso, não faz aquilo, que isso nos exaure mentalmente também. Até aí não estou falando nenhuma mentira. Estou falando alguma mentira? Algumas pessoas provavelmente estão se reconhecendo nisso. Mas isso é um engano que o mundo quer fazer contra nós. Por isso que Jesus, nesse momento, ele faz essa colocação. Ele fala, em algum momento da palavra, ele diz assim: olha, eu vim quebrar todo o esquema, toda a lei, mas eu não vim acabar com a lei, eu vim trazer a lei para dentro do homem. Porque naquela época, a lei ditava a forma como você buscava a Deus. Você vê pelas palavras, vê pelos escritos, o quanto era difícil você saber se estava agradando ou não a Deus. E o que você sabia que estava agradando ou não a Deus, era você fazendo as regras que os sacerdotes, que os fariseus mandavam você fazer. Os fariseus ditavam aquilo que era para ser feito, que não era para ser feito, que podia, o que não podia, e trazia um peso enorme ao coração dos homens. E do passar dos anos, da evolução humana, não mudou muito. Porque veio a igreja, e a igreja começou linda, perfeita, assim, na bondade do Senhor, até um ponto que o homem trouxe o legalismo de novo para dentro da igreja. Aí começou a transformar a importância que você precisa fazer promessas para isso, promessa para aquilo outro, precisa pagar isso, indulgência para aquilo, indulgência para aquilo. Por quê? Porque não basta simplesmente você entender que Jesus já fez tudo por você na cruz do Calvário. Nada do que a gente possa fazer hoje tira a certeza e a clareza que o que nós temos diante dele, a salvação, não vem pelas nossas obras, mas vem pela graça. A graça, favor imerecido.
Ele resolveu salvar o seu povo da mão do inferno. Ele resolveu tirar a gente do império das trevas e nos colocar diante do Filho do amor dele. Ele fez tudo isso por graça. Mas o homem, algumas vezes, não consegue lidar com isso. E começa a trabalhar e ficar pesado as coisas. Mas eu queria falar sobre isso, a responsabilidade diferente da legalidade. A vida cristã envolve responsabilidades em fazer a obra de Deus, mas essa responsabilidade deve fluir de um coração que ama a Cristo e não de um sentimento de obrigação ou de tentar conquistar favor ou salvação por meio das obras. Uma das coisas que a gente precisa entender é que o que nós fazemos para Deus, por Deus, a responsabilidade que nós temos na igreja não é por obrigação, é por amor. Sabe por que nós estamos aqui? Sabe por que nós fazemos o que nós fazemos? Sabe por que você viu obreiros resolvendo aqui sobre a questão da luz, tirando o seu domingo de descanso de repente para ver a questão da luz? O pessoal do Ministério de Música aí chega cedo, o pessoal da cantina faz o que ela faz, o Ministério de Infantil vai lá atrás e cuida das crianças. Sabe o que é isso? Não é obrigação, meu irmão, é amor. Quando você entende que o que você faz é por amor e não por obrigação, você começa a entender um evangelho leve. O evangelho é pesado quando você faz tudo por obrigação. Não, eu tenho que fazer porque o pastor vai estar vendo, porque o meu líder vai estar vendo, por causa disso, disso. Meu irmão, se o seu coração está nessa pegada, para. Porque você não vai conseguir agradar nenhum homem, e você já não está agradando a Deus há muito tempo. Você está entendendo isso? Se você não entender que não é obrigação, mas é amor, para. Deus, Ele não quer que você faça as coisas por obrigação. Ele não quer que você faça as coisas porque você está sendo obrigado a fazer, porque isso não leva você a lugar nenhum. Isso leva você a um jugo pesado. Isso leva você a uma vida de cansaço, que estoura mais à frente a uma vida no inferno. Você está entendendo isso, amém ou não? Fazer a obra responsável, com responsabilidade, significa agir com dedicação, sabendo que fomos chamados para servir. Jesus nos ensina a sermos fiéis no que Ele nos confiou e a trabalhar com zelo no reino. Mas essa dedicação deve ser resposta do amor e a graça que já recebemos e não uma forma de alcançar a aprovação divina. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz assim: trabalhem com entusiasmo, como se fossem trabalhar para o Senhor e não para pessoas. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor que vocês servem é Cristo. Tudo que nós fazemos pelo Senhor. Amém ou não? A palavra de Deus diz: se você faz algo esperando reconhecimento do homem, você já recebeu o seu pago. A palavra diz: se você espera esse reconhecimento, espera se alegrar nesse reconhecimento, você é a pessoa mais infeliz da face da terra. Você precisa entender que o que você faz, você faz por amor a Cristo Jesus. Você faz o melhor no seu trabalho, não porque o seu patrão é o seu patrão. Você faz o melhor no seu trabalho, porque você está fazendo para o Senhor. Você faz o melhor na sua casa, não porque é a sua esposa, não porque é o seu esposo, não porque é os seus filhos, porque eles merecem, porque merecem mesmo.
mas você faz tudo bem na sua casa, porque você não está fazendo para eles, você está fazendo pelo Senhor. É isso que Colossenses fala. Você precisa fazer tudo, sabendo que tudo que você está fazendo pelo Senhor. Você precisa trabalhar a responsabilidade na igreja, fazer as coisas no grupo familiar, fazer as coisas no ministério, não porque alguém está mandando você fazer, mas você está fazendo porque você entende que o teu pago vem do Senhor, aquele que livrou você do império das trevas, aquele que resgatou você da onde você estava. Você não merecia nada, mas Ele ouviu o seu clamor, ouviu a sua oração, pegou você e agora você é filho dele. Aleluia. Você está entendendo, meu irmão? É graça. Se você não consegue entender isso, você vive um trabalho legalista. Você não vive baseado numa responsabilidade pelo amor, mas você vive baseado na responsabilidade por obrigação. Fazer a obra por obrigação, ou com uma mentalidade legalista, impõe um fardo. A pessoa tenta agradar a Deus ou conquistar a salvação por meio de suas ações. Tem gente que tenta agradar a Deus por meio das ações. Meu irmão, nada do que nós façamos, se não tem um coração grato, um coração de amor, nada o que você pode só fazer vai mover um pedacinho do que Deus já move por você pelo amor. Não muda. Só tem um problema. Sabe qual é o problema? Pessoas assim, para que a gente possa entender, aí que vem muitas das vezes a sobrecarga. Pessoas legalistas que não entendem do que faz pelo amor, elas cobram de outros de uma forma legalista. Você está entendendo? Pessoas que não conseguem entender que tudo que ele faz é por Deus, não conseguem entender aquele que está do seu lado fazendo pelo amor, e quer pegar um peso do seu ombro e dividir com a pessoa. Ele não simplesmente está satisfeito porque ele é legalista, mas ele quer pegar o que ele faz e colocar como obrigação das pessoas que estão ao seu redor. Por isso que nós, principalmente nós liderança, você que é liderança da casa do Pai, você precisa entender que aquilo que Deus quer, uma liderança que aponte para aquele que tem um fardo leve, um jugo suave, aquele que é manso de coração. Você está entendendo, amém ou não? Algumas vezes eu agradei com uma palavra diante da minha esposa, e agora eu vou falar alguma coisa, não é mal dela não, mas falar alguma coisa para amenizar, né? Olha bem o que eu vou falar. Porque tem algumas vezes, porque é normal, você quando está fazendo muita coisa, aí você começa, não, eu tenho que fazer. Eu falo assim, ó, tem que nada. Calma. Até mesmo dentro da casa, calma. Não tem que nada. Ninguém vai morrer se você nesse momento respirar fundo e parar. Você está entendendo? As mulheres têm muito disso, principalmente no lar. Elas abraçam o lar de tal forma, isso é tremendo, tudo organizado, tudo parado, não sei o quê. Mas algumas vezes você precisa respirar e falar assim, ó, calma. Porque uma coisa é você fazer com amor e outras coisas, aí vem a cutucada nas mulheres, homens. Vou dar uma cutucada, porque eu sempre falo bem das mulheres, vou dar uma cutucada. Aí algumas vezes a mulher começa a cobrar da sua casa, do seu marido, da sua vida, coisas baseadas no legalismo dela. Aí uma pessoa de mulher faz assim, ó. É mesmo.
Não que não tem que fazer, meu irmão. A casa tem que estar limpa, as coisas tem que estar prontas, mas você precisa entender que as coisas precisam fazer parte do amor. Você está entendendo, amém ou não? Com adolescente a gente obriga, porque eles estão aprendendo. Mas a gente precisa levar a nossa vida de uma forma mais tranquila e mais leve. A doença do século, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, estresse, todas as doenças psicossomáticas, porque a nossa vida está muito acelerada. Vira para o teu irmão e fala assim: ó, desacelera, meu irmão. Está muito acelerado. A gente precisa dar respostas, porque a gente acha, aí eu vou falar, muitas das vezes a gente acha, e as mulheres, eu amo vocês, tá, queridas? Pode até pagar um bolinho para mim depois. As mulheres precisam entender e vão entender isso, em nome de Jesus. Vocês são reconhecidas pela sua família, pelo que você é, não pelo que você faz. Nós amamos vocês pelos que vocês são, não pelo que você faz. Amém ou não? Glória a Deus ou não, irmãos? Você vai deixar de amar a tua esposa se ela falar assim: ó, hoje eu fiz uma comida básica, meu marido, meu esposo, porque eu estava um pouco cansada, então eu fiz uma comida básica. Você vai deixar de amar a sua esposa por causa disso? Hã? Você vai deixar de amar a sua esposa? Eu estou apertando os ombros agora, para dar, ó, de leve. Vai deixar de amar a sua esposa porque não houve, ela não teve tempo, porque estava cuidando de outras coisas, de cozinhar o feijão. Comida sem feijão não dá. E a irmã olhou para trás, olha aí. A paz se movimentou. Come sem feijão não? Olha aí. Aí, mas não teve, meu irmão, não teve tempo de fazer o feijão. Essa pessoa, ela é caracterizada pelo feijão que ela não fez ou pelo que ela é? Você está entendendo isso, meu irmão? Amém ou não? Glória a Deus. Precisamos ser menos legalistas. Precisamos viver uma forma mais leve. E essa forma, eu estou falando isso de uma forma natural, humana, porque essa forma que nós usamos lá fora, nós trazemos aqui para dentro do Evangelho. E começamos a viver a vida pesada lá fora no Evangelho. O Evangelho não é um Evangelho de peso. O Evangelho é o Evangelho de Jesus. É aquele que ele diz: ele é manso, suave e leve. Se você não está vivendo um evangelho manso, suave e leve, você precisa rever que evangelho você está vivendo. Você está entendendo isso, amém ou não? E ser leve, ser manso, ser suave, não é ser irresponsável. É você fazer as coisas de uma forma responsável, mas com uma intenção de coração correta. Você está entendendo? Porque quando o seu coração tem uma intenção correta, nada se torna pesado para você. Pensa comigo, uma coisa que você gosta de fazer. Eu sou uma pessoa que gosto. Eu gosto do trabalho que eu faço. Eu gosto da parte da informática. Eu gosto de mexer com tecnologia. Isso para mim não é peso. Eu faço, eu me agrado fazendo isso. Agora, se você me pegar e falar: Ricardo, vai fazer uma obra. Cara, eu vou fazer pessimamente, porque eu não consigo, eu não entendo nada de obra. Eu não entendo nada de cimento, nada de não sei o quê. A única coisa que você faz é carregar balde. Mas eu não tenho aptidão. Aí quando você não tem aptidão para fazer aquilo se torna o quê? Pesado.
isso nos leva a entender que muitas das vezes nós estamos no Evangelho, vivendo um Evangelho pesado, porque nós estamos fazendo aquilo que nós não fomos chamados para fazer. Fazemos porque nós queremos ser reconhecidos por alguém. Mas o Evangelho não é um Evangelho de reconhecimento. Um Evangelho é um Evangelho de amor ao Senhor e às pessoas. Você está entendendo isso? Amém ou não? Vamos continuar aqui. E essa forma leve que Jesus falou, eu posso declarar isso em algumas partes. No versículo 28 desse capítulo de Mateus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus faz um convite universal e pessoal. Ele não impõe mais um fardo, mas oferece descanso para os oprimidos. Ao invés de exigir desempenho religioso, ele entende a graça e o alívio. Isso contrasta diretamente com as cargas que muitos sentem por tentar agradar a Deus com as suas próprias forças. Quando Jesus faz esse convite, ele está fazendo um convite para todos e de uma forma pessoal, falando assim, eu estou colocando dentro de você um convite para você viver perto de mim de uma forma leve, não viver de uma forma religiosa. Porque a forma religiosa é a forma pesada, é a forma das regras, entenda isso, é a forma das regras. Se eu ficar no tempo todo falando para você, isso você não pode, isso você pode, isso você não pode, isso você pode, isso, e o tempo todo, você só viver disso, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Quando eu fechar o olho, virar as costas, você faz aquilo que não pode. Porque não muda a sua vida. A religião, a vida religiosa não muda o ser humano. O que muda a vida do ser humano é uma intimidade com Deus, que tem um fardo leve e que sabe que aquele que vive de uma forma, não do pode, não pode, mas vive, o que eu faço para agradar o meu Senhor. Você não faz algo errado porque você entende que se fizer algo errado, você vai contra os preceitos da igreja. Você não faz nada errado, porque você sabe que quando você faz algo errado, você está desagradando aquele que constituiu a sua vida, aquele que te amou em primeiro lugar, mesmo quando você era inimigo dele. Ele te amou. Então você entende que fazer algo errado, fere o coração de Deus. Você está entendendo? Eu não faço nada de errado, porque a igreja fala que eu não posso fazer. Eu não faço nada de errado, porque eu sei que eu fui criado para agradar o coração do Pai. Você está entendendo? O religioso não entende isso, porque o religioso faz por causa das formalidades. É formal. Posso, não posso, faço, não faço. Fica naquele limite, sabe que o limite do erro para o acerto está no limite. Até aqui, eu posso ir até aqui, então vou até aqui, assim, sentindo o cheirinho do pecado, se você fala, eu não estou ali, eu estou aqui. É igual criança. A minha filha, quando você fala assim, não mexe, ela está assim, quando você vê, ela fala assim, Alicia, não mexe, ela fica assim, não mexe, mas fica assim, no limite, olhando para você, no limite. Aí sabe o que acontece? No limite, quando você distrai, faz assim, ela, porque ela fica no limite, enquanto você está observando. Aí quando você não observa, ela faz. Quando você não vive por amor a Deus, você vive no limite. Aí você só não faz as coisas porque alguém está observando.
quando alguém não para de observar, você atravessa o limite. Achando que Deus não está vendo, mas Ele vê tudo. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. A palavra de Deus diz, Ele vê como olhos de chamas. Ele vê tudo. Ele conhece a intenção do seu coração. Meu irmão, se você está fazendo alguma coisa por causa do pastor, você está perdido. Eu falo isso, sempre falei isso, muitas das vezes, antes mesmo de eu ser pastor, já liderança, e falava muito isso na igreja lá em Realengo também, pastoreando, falava muito isso com a minha liderança. Falava assim, olha só, o que você falar para mim, eu acredito. Se você chegar para mim e falar assim, pastor, eu não vim, não fiz, por causa disso, eu acredito. Eu vou ficar confrontando você para achar que você está falando mentira? Eu acredito, porque se você está mentindo, meu irmão, você não está mentindo para mim, está mentindo para Deus. Você falar mentira para mim, você falar mentira para a liderança, você falar mentira para o pastor, não muda quem o pastor é, meu irmão. Não muda quem a liderança é. Mas quando você fala uma mentira para o pastor, para a sua liderança, cara, Deus está vendo. Deus estava lá quando você fez algo errado. Ele viu. E você está preocupado em fazer algo religiosamente. Era mais fácil a gente pegar, criar ali um cantinho do confessionário. Aí você vai lá, confessa tudo que você tem para confessar. Aí, então agora, ora não sei o que, e teus pecados estão perdoados. Aí na outra semana tu tem mais uma porção de coisa para confessar. Porque religioso, ele pensa que só precisa agradar a Deus no dia do culto. Mas aquele que entende que é muito mais do que religião, mas a vida dele é uma vida de fardo leve, ele trocou com Jesus de um lugar pesado, ele fala, tudo que eu faço por amor. Todos os meus dias, todas as minhas ações, tudo que eu faço, tudo que eu penso para agradar o meu Pai. Glória a Deus ou não? Salmos capítulo 55, versículo 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de nós. Quando nós entendemos que a nossa vida não é uma vida de religioso, mas é uma vida que entende a troca para um evangelho de descanso, nós começamos a viver. É isso que a palavra diz. Aquele que cuida de nós, que já não temos mais preocupação, porque Ele cuida de nós. Mateus capítulo 6, todo mundo conhece. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Quer ver de vestido, quer ver de comer. Ele fala, olha, você percebe as aves dos céus, os lírios do campo. As aves não semeiam, mas eles se alimentam, eu dou alimento para eles. Os lírios do campo, eles não tecem, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão belo como os lírios do campo. Se eu cuido das aves dos céus e dos lírios do campo, quanto mais a você. Aquele que entende isso, é aquele que entende o evangelho do Senhor, é um evangelho de cuidado. Ele cuida de mim. Então, como eu faço as coisas, eu faço de uma forma leve. Por quê? Porque eu sei que Ele, enquanto eu estou trabalhando por Ele, Ele está trabalhando por mim. Você está entendendo, amém ou não? Ele cuida de você. Nós precisamos ser mais leves, meu irmão. O evangelho precisa ser mais leve. Não o evangelho que ele está falando, é o evangelho que a gente criou. Porque a gente criou um evangelho. O homem criou um evangelho.
que não é o evangelho de Jesus. Criou um Deus que não é o Deus da Bíblia. Antigamente tinha uma coisa chamada Tamagotchi. Quem tinha o Tamagotchi? Os velhos aí, ó os velhos. Quem tinha, levanta aí, quem tinha Tamagotchi? Para quem não sabe, Tamagotchi eu acho que ainda existe esse negócio. É um bichinho que você tem que alimentar, né? Que você tem você tem que cuidar dele. Um bichinho. Você cria aquele bichinho ali. Tem gente que acha que Deus é Tamagotchi. Eu comprei, eu faço o que eu quiser ali quando ele tiver. Quando ele precisar, eu vou e faço. Quando ele não precisar, eu não faço. Criou um Deus fictício, que não é o Deus da palavra. Aí, baseado nesse Deus fictício, age na sua vida diante desse Deus fictício. E o Deus fictício, meu irmão, o Deus fictício parece com a gente. Aí sabe o que acontece? Se a gente é estressado, o Deus fictício é estressado. Se a gente é pesado, o Deus fictício é pesado. Você está entendendo? A gente cria um Deus tão fictício que a gente expressa a imagem desse Deus da forma como humanamente nós somos. Não, Deus quer que eu faça. E Deus, calma. Calma. Amém ou não? O Deus fictício, ele age na sua vida baseado naquilo que você age, na medida que você mede as pessoas, na medida que você muitas das vezes mede você mesmo. Sabia disso? Aí por isso que para muitos o evangelho está pesado. O evangelho não está pesado por causa de Deus. O evangelho está pesado porque muitas das vezes você está vivendo um evangelho fictício. Um evangelho que não existe. Um Deus que não existe. Porque o Deus da palavra, o Deus o que criou os céus e a terra, é esse Deus que fala assim, ó, eu conheço a verdade. E sabe qual é a verdade? Aqueles que têm mansidão, tranquilidade e trocam comigo o meu fardo que é leve. Essa é a verdade do evangelho. Amém ou não? A outra coisa, o peso do legalismo, um evangelho de obras. Mateus 23, versículo 4 diz assim: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a levantá-los nem com um dedo. O evangelho de legalidade, o evangelho legalista, é o evangelho do fariseu, que não consegue pegar nada com suas mãos. Aí sabe o que acontece? Impõe às pessoas as coisas. Uma vez um pastor falou isso para mim, até hoje eu carrego isso. É bíblico. Ele falou assim, ó, só cobre das pessoas aquilo que você pode carregar com um dedinho. Liderança, cobre das pessoas aquilo que você pode carregar com um dedinho. Se você faz esforço para carregar, não cobra não. Porque você pode estar cobrando algo que não era nem para ser feito, da forma como você está fazendo. Quando ele fala para você cobrar algo com um dedinho, é porque ele fala assim, ó, cobre de uma forma leve. Apresente o evangelho de Jesus, aquele que é leve, aquele que é manso, aquele que é humilde, aquele que se doa em detrimento à pessoa, aquele que se dá, muitas das vezes, quando a gente faz alguma coisa contra a gente mesmo, abnegação. É isso aí, não sei o que você falou não, mas deve ser. Quando a gente faz algo contra a gente mesmo, mas em favor de alguém.
É isso aí, todo mundo, cada um tem a sua resposta. O importante é você entender. O evangelho precisa ser isso. Eu preciso trazer um evangelho leve para você, ao ponto de você entender que sua comunicação com Deus é uma comunicação livre. Porque o evangelho de legalidade, ele não permite que o homem seja livre para se comunicar com Deus. Você está entendendo, amém ou não? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Agora, mantenham-se firmes e não se deixem escravizar novamente pela lei. Cristo nos libertou para que nós possamos ser verdadeiramente livres, não para que a gente possa viver como escravos. Somos livres. E essa liberdade não nos leva a uma escravidão. Essa liberdade nos leva a um encontro do amor. Você está entendendo? Amém ou não? Às vezes eu fico assim achando que ninguém está me entendendo, mas tomara que alguém que entenda. Romanos capítulo 10, versículo 3 e 4. Pois não entendem que o modo de Deus declarar as pessoas justas não se baseia em suas obras? E em vez disso, se recusam a aceitar o modo de Deus e se apegam aos seus próprios caminhos. As pessoas não querem aceitar que Deus tem algo de graça para ele. Não pode. Tem gente que tem isso. Como pode? Eu tenho que fazer alguma coisa. Não pode. Sabe muitas das vezes o que é isso? Porque a pessoa não se perdoa de tudo que ela fez, os pecados que ela cometeu, ela não se perdoa. Aí, por ela não se perdoar, ela acha que Deus não pode perdoá-la. Aí ela fica presa numa vida de peso, sem entender que Deus quer tirar aquele peso do pecado dela. Aí sabe o que acontece? É um abismo que chama o outro. Porque se ela não se perdoar, ela acha que as pessoas não vão perdoá-la. É difícil. As pessoas somem da igreja porque acham, o que vão pensar de mim? Meu irmão, ninguém vai pensar nada de você. Se você se arrepender, deixar e seguir ao Senhor, meu irmão, ninguém precisa pensar nada de você, porque você é livre. Ele perdoa os seus pecados, Ele resgata a sua vida. Se você pecou, meu irmão, se você teve um erro, a palavra de Deus diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tu tem um advogado, Jesus Cristo junto ao Pai. Ele vai perdoar você e falar: vai e não peques mais. Não fica preso no pecado. O diabo quer prender você no pecado e transforma você em legalista. Porque aí você não se arrepende, porque você não se perdoa. Aí sabe o que você faz? Você começa a fazer uma porção de coisas achando que as obras vão resolver, e não resolve. Daqui a pouco você está cansado, sobrecarregado, triste, angustiado. Por quê? Porque o simples ato de entender que Ele perdoa você não consegue ter. Aí mais uma vez, meus irmãos, líderes, aí eu estou pregando para todo mundo hoje aqui. Já falei para todo mundo, falei para homem, mulher, líder. Precisamos nos apresentar para essas pessoas como alguém que cria essa ponte, não que explode pontes, que abre portas, não que feche portas. Os fariseus botavam peso nas pessoas, eram conhecedores da lei, botavam peso, não pode. Jesus, aí essa mulher aí, ó, pega em adultério. Aí, ó, a lei de Moisés, enche bem a boca, né? A lei de Moisés, a Bíblia diz, o pastor ensinou que tem que ser apedrejada. E aí, Jesus? Jesus faz o seguinte: beleza, a lei diz,
Então quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ué, mulher, cadê os seus acusadores? Sobrou um. Então eu também não te acuso. Vá e não peques mais. O único que podia ali pegar uma pedra e falar assim: a lei manda, então eu vou fazer, porque eu sou conhecedor da lei, eu sou o cumpridor da lei. Ele que podia cumprir a lei, ele falou: eu vou agir na sua vida com graça. Você não merece, mas Deus te perdoa. Vá, não erre mais. Liderança. Por mais que Jesus de maneira nenhuma naquele momento disse para aquela mulher que o que ela fez não era errado. Não disse. Reconheceu. Tanto que ele falou: pode apedrejar. Quem estiver aqui, ela errou mesmo, pode apedrejar, porque está escrito pode apedrejar. Mas eu só quero fazer uma colocação aqui, tá? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra ou fica perto dela para também ser apedrejado, porque também está em pecado. Ele não passou a mão na cabeça do pecado, só que ele criou um caminho de arrependimento para aquela mulher. Liderança, crie caminhos de arrependimento. Permita que as pessoas cheguem para você, encontrem em você possibilidade de se arrepender, e alguém que pode acolher e falar: Jesus tem um fardo leve para você. Amém ou não? A outra coisa aqui que eu quero aqui falar é sobre esse jugo suave de Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. O jugo de Jesus é suave e leve, porque Ele carrega a carga conosco. A verdadeira liberdade não estar em seguir um conjunto de regras, mas em viver na dependência da graça de Deus. O jugo suave de Cristo nos permite viver com liberdade, sabendo que somos capacitados por Ele e não pela nossa força. O jugo leve é leve não porque ele não existe, é porque existe um peso, mas Ele está nos convidando a permitir que Ele carregue os nossos pesos. Ele está nos convidando para que nós possamos deixar as nossas preocupações com Ele, as nossas ansiedades com Ele. Ele está nos convidando para que as nossas limitações não mais nos pressionem, mas deixe que Ele cuide. Porque quando Ele pega o nosso jugo, Ele está falando assim, ó, não vai existir mais jugo. Não, é porque Ele está cuidando de nós. O pecado que estava sobre nós, o pecado que estava sobre a nossa vida, agora Ele falou, eu vou carregar isso. Eu troco você, viva a minha vida. Eu agora olho para você como eu olho para mim. E eu olho para mim e vejo, em mim não há pecado. O meu sangue purificou você de todo pecado. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Aleluia.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa por boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. É dádiva de Deus. Ministério de música, por favor. Agora eu quero fazer um convite a você. De tudo aquilo que nós falamos. E esse convite abrange a qualquer pessoa que está aqui. Qualquer situação que você vive, seja você pastor, seja você obreiro, diácono, membro, jovem, adolescente, idoso, seja você o que for, crente não crente, eu quero fazer você o convite para trocar a sua carga pela graça do Senhor, para trocar o peso que você vive pelo fardo leve de Jesus. Presta atenção no que eu estou falando, que muitas das vezes você está vivendo isso, não é porque você faz de maldade, não, você faz isso porque você se cobra muito. Eu falo isso algumas vezes para minha esposa, você se cobra muito, se cobra menos. Ela se cobra mais do que eu peço. Por isso que eu estou até mais gordinho, entendeu? Eu não peço nem tanta comida assim, mas ela gosta de fazer comida boa para mim. Muitas das vezes a gente tem vivido uma vida, um evangelho pesado, porque a gente se cobra muito, se cobra uma perfeição que Jesus não busca. Porque Deus não quer buscar uma perfeição humana, porque não existe um homem sequer que seja perfeito. Jesus não busca, vou repetir, não busca um homem, uma mulher perfeitos. Ele busca um homem e uma mulher que se expõe a Ele e permite que através dele sejamos reconhecidos como alguém que está buscando a perfeição em Cristo Jesus. É diferente. É diferente. Você precisa trocar o seu jugo pesado e difícil pelo jugo de Cristo, que é fácil de carregar. É fácil de carregar. Eu fazendo essa palavra aqui, eu lembrei do Ministério de Artes, na última vez que nós tivemos na Mostra de Artes, aonde aquele mestre do hotel, né? Como é que é? Senhor dos sonhos, do sono, Senhor do sono, queria atrapalhar que aquelas pessoas vivessem a plenitude da sua vida, falando e colocando uma carga pesada que não dá, não vai conseguir, não vai fazer. E muitas das vezes esse Senhor do sono está dentro de nós, falando no nosso ouvido: não dá, não faz, não consegue, você não pode, não dá. O que, se você fizer, você vai errar. Não é, tu está fazendo errado, Deus não vai aceitar. E a gente tinha aqui a carta, né? Com toda a liberdade que a carta fala, e demonstrando um chamado de Jesus para uma vida leve, uma vida de possibilidades, uma vida de facilidade. E a facilidade que eu estou falando não é você fazer coisas erradas, não é você fazer, não, é uma vida de caminho fácil em Deus, porque Ele pavimenta o nosso caminho, se torna um caminho fácil. Tem pessoas que estão vivendo, desbravando as coisas, na força do ódio, mas podia ser mais leve.
quando a gente deixa Deus ir na frente, as coisas ficam mais leves. Você está entendendo? Amém ou não? A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor, as bênçãos os alcançam. Olha só, quando a gente confia no Senhor, as bênçãos nos alcançam. Sabe o que é isso? É que a gente está indo, a bênção está vindo e vai nos alcançar. Tem gente que você pergunta assim: e aí, irmão, estou correndo atrás. É por isso que tu nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum. Está correndo atrás. Tu tem que estar na frente para ela te alcançar. Tem que estar com tranquilidade para ela te alcançar. Tu está correndo, a parada está assim, e você está assim, aguenta aí, eu tenho muita coisa para fazer, aguenta aí, eu tenho muita coisa para fazer. Então, aguenta aí. Aí Deus está assim, esperando a vez dele. Você faz tanta coisa que você não tem tempo para ouvir o que Deus está falando. Se cobra tanto que você não entende que a única coisa que Ele cobra de você é o amor a Ele. Ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Me busca, que o resto eu faço. A gente precisa viver esse evangelho. A gente precisa viver esse evangelho. Se você está vivendo uma vida pesada, cheia de regras, que está exaurindo as suas forças e afeta a sua vida espiritual, eu quero te convidar a vir para esse caminho que Jesus falou. É um caminho que Ele disse, é um caminho leve, manso, suave. Você pode fechar os seus olhos? Eu não estou aqui para julgar ninguém, e ninguém está aqui para julgar ninguém. O que a gente quer é que você reconheça que você precisa descansar em Deus. Se você tem vivido uma vida pesada, eu queria convidar você: sai do seu lugar, vem aqui na frente, dê esse passo dizendo a Deus: Deus, me ajuda a entender uma vida mais leve. Isso, faça isso em nome de Jesus. Fale para Deus: Deus, eu preciso ter uma vida mais leve. Deixe que o Espírito Santo guie você nesse caminho. O Ministério de Música vai ministrar uma canção. E você vai estar aqui nesse momento, falando para Deus: troca, Senhor. Eu aceito a sua troca.
Ele nunca deixou você, meu irmão. Entenda isso. Por mais que você pense que você estava sozinho, Ele estava ao seu lado, esperando uma chance. Que você dê uma chance de fazer essa troca. Aleluia. Deixe que Deus ministre o descanso dele sobre a sua vida. Você que está aqui na frente, entenda o que Deus está fazendo com você nessa noite. Ele está quebrando toda e qualquer resistência que o mundo tem feito contra você. Toda e qualquer resistência. Através do Espírito Santo de Deus, eu creio que Ele está movimentando dentro do seu coração, demonstrando para você que vai muito mais além do que aquilo que você tem pensado. Ele te recebe de braços abertos, de braços abertos. Ele em momento algum desistiu de você. Ele em momento algum desistiu da sua vida. E não é pelo que você faz, mas é porque Ele é Deus. Não é o que nós fazemos, é quem Ele é. Tudo é por Ele e para Ele.
Espírito Santo diz a você: perdoados são os vossos pecados. O Espírito Santo diz: vá e não peques mais. Deixa que Ele guie você nos caminhos de tranquilidade, de paz e mansidão. Você que está aí, não vê aqui na frente, se quiser colocar a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração. Porque eu sei que Deus tem algo para fazer na sua vida. De repente você não vê aqui na frente por muitos motivos. Mas não é porque você não vê aqui na frente que Ele não viu você. Ele viu você. Ele ouviu o seu clamor. Ele viu a sua angústia. E Ele quer também dar a você descanso. Descanso. Deus do sobrenatural está essa noite aqui falando para você: descansa em mim. Descansa em mim. Descansa em mim. Tomai o meu jugo que é leve. É uma troca. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Ele sempre vai cuidar de você. Saia essa noite daqui sabendo e entendendo isso. Ele sempre vai cuidar de você. Não há nada nesse mundo que pode afastar você dessa certeza. Ele vai cuidar de você. Seja tocado pelo esse Espírito Consolador e que leva você a esse conhecimento dessa verdade. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Que bom que você está aqui conosco. Que bom que você ouviu essa palavra. Que bom que você pôde participar conosco daquilo que Deus falou ao nosso coração. Mas eu quero fazer agora um outro convite para você. Se você quer receber uma oração, se você quer fazer parte dessa comunidade, de repente você está afastado de uma comunidade de fé e você entende que esse lugar é um lugar que pode conectar você de novo com aquilo que Deus tem para você, eu queria que você acessasse aqui embaixo, vai aparecer o nosso zap, os nossos números de mensagem. Mande uma mensagem que nós vamos entrar em contato com você e você vai poder falar, você vai poder orar, você vai poder conversar conosco e nós vamos poder estar cobrindo você nessa oração para que Deus possa verdadeiramente fazer parte da sua vida de agora para sempre. Que Deus te abençoe muitíssimo.